Joyce, voltou? Joyce, você já retornou? Já estou aqui. Ah, sim. É só para a gente fechar aqui. Mas você tem razão. Por isso que eu falo que a comunicação e o pensamento são dois potenciais dos seres humanos importantíssimos, de primeira necessidade e que, infelizmente, a gente usa pouco e muitas vezes de forma errada, né? E nas relações no ambiente de trabalho, a comunicação ela é primordial. Entender e a forma eu falo sempre, quando a gente dá formação para líder, eu falo assim, olha, a sua principal ferramenta, claro que o conhecimento, tudo isso é importante, mas se você não desenvolver bem a comunicação, a forma correta de comunicar, você vai se perder com tudo isso que você tem aí. Então, e a forma correta de se comunicar envolve o tom de voz, envolve a expressão corporal também, tá? Também. Envolve o momento que você vai comunicar alguma coisa para a equipe, fazer uma reunião com a equipe, dar aquele momento de uma reunião onde ela tem um fundo ali um pouco mais direcionado para administração de conflito, um pouco mais direcionado para motivação, um pouco mais direcionada para orientação. Então, olha só, nesse minuto, eu falei 3 possibilidades de comunicações que são totalmente diferentes uma da outra. E muitas vezes os líderes, eles misturam essas três comunicações e a equipe ela sai de lá sem entender o que era o propósito daquela reunião, daquele encontro, daquela fala. Então, é muito importante o direcionamento da comunicação, o momento, até o horário do dia, gente. O horário do dia. Qual que é o meu propósito nessa comunicação? É motivar a equipe? Então, eu vou de manhã. Qual que é o motivo, qual que é o objetivo dessa comunicação? É chamar a atenção da equipe para alguma coisa que não está muito certo, não está muito boa. Então, é no final do dia. Porque aí, se tiver alguma coisa, as pessoas vão para casa, vão pensando sobre aquilo, tudo isso, no outro dia é outro dia. Se você tem uma comunicação para fazer que é relacionado a conflito, alguma coisa, e começa isso logo no início do dia, você pode comprometer a produtividade daquele dia inteiro. Então, a comunicação ela tem um papel fundamental nas relações humanas, no mundo do trabalho. Verdade. Muito bom. Muito obrigada, Joyce. E Por nada, eu que agradeço. E agora nós vamos para... Thaís Baracho. Tá aí, Thaís? Qual a diferença entre autoimagem e autoconhecimento? Esse tema também aqui é muito bom. Thaís Baracho, está aqui. Você está podendo falar, Thaís? Você está aqui na sala? Alguém viu a Thaís por aqui? Hein, gente? Alguém viu aí a Thaís? Ela tinha falado que não ia ficar até o final da aula, no outro aula. Ah, tá. Beleza. Eu tinha mandado no chat. Tá bom, tá ótimo. Obrigada, tá? Por pontuar. Então, ok, Thaís não pôde ficar. Vamos só, então, a Thaís aqui, ela estava falando da autoimagem, né? Então, a gente vai só, o dela é pequeno também, vamos só fazer aqui uma leitura para não passar em branco. Qual a diferença entre autoimagem e autoconhecimento? Nós estamos falando muito nesse assunto hoje como um todo, né? Então, ela trouxe aqui, a autoimagem é a descrição que a pessoa faz de si mesmo, como ela se vê. Como ela se vê. Muitas vezes, gente, a imagem que nós nos vemos por, às vezes, estarmos com algum problemas internos ali, é muito diferente da imagem que a outra pessoa nos vê. Às vezes, a outra pessoa nos vê até de uma forma melhor do que nós
nos vemos. E isso tem causado sérios problemas, né? Principalmente com relação a peso também. Não sei se vocês acompanham ou já viram alguma entrevista da Daiane, que é a esposa do Thiago Leifert, que ela teve um problema muito sério com isso aqui, com a autoimagem. Ela até escreveu um livro sobre o assunto, tá? Autoconhecimento é uma palavra que se explica por si só, mas cujo processo exige uma reflexão bastante profunda. Se alguém perguntar a você o quanto se conhece, qual seria a sua resposta? Essa é uma reflexão que a Thaís traz aqui para nós e que eu quero repassar a vocês, para a gente se perguntar. A maioria das pessoas pode achar o questionamento até estranho, mas a verdade é que a prática do autoconhecimento ainda é pouco exercitada. E muito pouco, gente. Eu posso falar isso assim com propriedade, devido à minha atuação na área do autodesenvolvimento e do desenvolvimento de pessoas, né? Então, o autoconhecimento nada mais é do que uma investigação sobre si próprio. É aí que nós vamos descobrir os nossos reais propósitos. Eu falo com vocês com toda certeza que até eu desenvolver aí a minha formação em coach, eu imaginava que eu tinha um único propósito. Então, eu já tinha me conectado com o meu propósito, eu estava ali e tal. Depois eu descobri que o nosso propósito ele pode ser ressignificado ao longo do nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Não é que eu posso, sim, realinhar o meu propósito, ou eu posso mudar de propósito. Não tem problema nenhum nisso. Eu não posso ficar sem propósito. Isso eu não posso. Senão eu vou ficar ali no baile ou na vibe daquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E também seguindo ali o que o gato disse para Alice lá no filme, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não é isso que nós queremos para nós. Também pode ser um projeto ético quanto o que se busca é realizado de algo que leve o sujeito a ser mestre de si e, consequentemente, um ser humano melhor. Com toda certeza, é aquilo que eu falo com vocês, que quando a gente busca esse nosso autodesenvolvimento, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, não só a parte intelectual, nós nos tornamos pessoas melhores, porque a nossa consciência sendo desenvolvida é a nossa moral que está melhorando. Então, quando a gente vê, vocês com certeza já tiveram a disciplina de introdução à ética. O que é a moral? Moral é a prática das normas e regras impostas por uma sociedade. A ética é esse conjunto de normas e regras, e a moral é a prática. De que maneira eu entendi essas regras e de que maneira eu coloco elas em prática. Em outras palavras, é a nossa capacidade de olhar para dentro e saber exatamente quais são as virtudes e defeitos, as forças e fraquezas. Aqui a análise SWOT. De novo, ela aparece, né, nessa análise. Então, é isso. É a busca por essa... Antônia, mas como que eu olho para dentro? De que forma eu faço isso? E muitas vezes, gente, quando nós paramos para enxergarmos de verdade, a gente não vai encontrar aí coisa bonita, não, né? A gente vai encontrar umas coisas assim, que até então eu só via no outro. Até então eu só enxergava no outro. Mas elas estão em mim, impregnadas. E aí, eu tenho a possibilidade de deixar como está ou de encarar isso e tentar ressignificar os meus comportamentos e os meus hábitos, né? Ressignificar isso daí. Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo, então, a próxima, né? É a Cirleide. Cirleide está aí? Professora, eu tô. Só que eu tô dentro do ônibus e aí eu não sei se vocês vão conseguir ouvir tudo que eu tiver que ler aqui. Sim.
Eu tô indo pro centro, então eu vou passar pelo túnel agora. Minha internet vai cair. Tá bom, eu vou então colocar aqui o que você trouxe, né? Sua pesquisa. De antemão, já te agradeço aqui, tá? Tá bom. Obrigada. Então, a Cirleide, ela traz para nós quais os benefícios de saber ouvir no ambiente de trabalho. Tem uma conexão muito, muito forte com a comunicação, né? Com tudo aquilo ali. Por que saber ouvir é importante? Aí eu não vou ler tudo, porque tá bem grande, mas depois vocês dão uma passadinha aqui para poder ler esse resumo que ela colocou. Eu já li, está muito bom. Então, ser um bom ouvinte aumenta a capacidade das pessoas de se atingirem seus objetivos, de atingir os seus objetivos. Olha, essa informação, ela é de suma importância para a gente. Isso se aplica tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, com toda certeza, com toda certeza. É preciso apenas saber distinguir a maneira certa de saber ouvir a família, os amigos, os colegas de trabalho e superiores, entre outros. Olha isso aqui. Muitas vezes a gente consegue ouvir, ou consegue escutar o outro sem ouvir. Tônia, o que é isso que você está falando? É quando eu estou aqui, olha, trabalhando, aí pode chegar um aluno, pode chegar minha filha, pode chegar meu marido, mãe, Antônia, é isso assim, assim. Ah, sim, pode falar que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, mas eu estou escutando? Escutar é diferente. Escutar é você dar atenção para aquilo que está sendo falado para você, para aquilo que está sendo perguntado para você. É você parar e dar atenção. Isso é praticar a escuta. Ouvir, a gente ouve ruídos. Tá? Quando a gente... Professora, desculpe te interromper, mas Sim. Geralmente as pessoas que têm dificuldade de ouvir, seja para você orientar, aconselhar, né? Ou até mesmo colocar alguns pontos, umas observações das atitudes, a pessoa não gosta de ouvir, tá bom, só fica assim, tá bom, e sempre em cima arruma desculpa, ou até mesmo fica na defensiva, ou cria situações para não poder ouvir. Isso é o quê? É um problema emocional, ou sei lá. A pessoa, ela não, isso é não saber escutar. Ela ouve, mas ela não sabe escutar. Como eu falei ali, que tem a diferença. Ouvir, você ouve. Como eu te falei, você ouve a outra pessoa. Na minha visão, essa é uma das pessoas que mais fala. É a que mais fala, mas é a que menos escuta. Isso. Essa pessoa adora falar, mas quando chega a vez do outro falar, ela não deixa. Na minha visão, essa é a pessoa. Isso, é isso então, mesmo. Ela adora falar, mas não gosta de escutar. É isso mesmo. E tem essa dificuldade, né? Então, eu ouço o que o outro fala, eu não presto atenção muito bem, e geralmente, como a Camila falou, eu já estou armado para uma defesa, para me defender, ou para, sei lá, impor ali, porque eu não, de alguma forma, o escutar é ter essa atenção. E, às vezes, quando a gente presta atenção no que o outro está dizendo, no que o outro está falando, vai refletir, muitas vezes, numa ação que eu tenha que fazer. Às vezes é uma mudança em mim mesmo, às vezes é uma posição que eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar E ela não gosta de ser ajudada. Às vezes vai falar assim, olha, não é dessa forma. Não, eu já sei. Ela sabe, ela tendo a dificuldade naquela situação, ela insiste, não, eu já sei, mas não aceita ajuda e nem ouvir. Aí, na hora que ela está ali no ponto para cair no abismo, ela, opa, eu podia ter ouvido fulano, né? E, às vezes, prefere quebrar a cara primeiro para entender o conselho lá atrás. Isso. E aí, quando não adianta a gente insistir nem como líder, nem como colega, nem como pai, nem como mãe, tá? Porque, às vezes, quando você insiste muito que o outro precisa te ouvir, é muito pior,
tá? É muito pior. Então, você se disponibiliza a escutar, mas se o outro não quer te ouvir, você não pode impor também que ele te escute, tá? Porque senão vai ficar uma discussão, uma imposição que não vai levar a nada. Vai gerar o quê? Conflito. E um dos maiores gatilhos de conflito é exatamente esse ponto, de alguém que quer falar e o outro não sabe ouvir. Está se defendendo, está aponta, questionando, entende? Quando um funcionário, por exemplo, vai falar com o líder, eu preciso conversar com você. Aí ele está no meio do lugar, ou então está ali, pode falar que eu estou te ouvindo. Aí você fala assim, não, mas pode ser em outro lugar, em outra hora. Não, fala aí, fala aí. Ele vai te escutar? Ele vai só ouvir. Se ele quiser mesmo te escutar, ele vai para uma sala de reunião, vai almoçar, vai para um lugar ali, para ele poder olhar para você e entender o que você quer dizer com aquelas palavras. E a partir do momento que alguém vai te falando, você não pode. Aí é que está o problema. Porque às vezes a gente até escuta, mas a gente vai julgando o que o outro está falando. E já vai se armando com uma possível resposta. Ah, ele está falando isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, escutar, gente, é escutar sem julgamento do que o outro está falando. Tá? E aí está a nossa grande dificuldade, porque a maioria das vezes eu aprendi que eu tenho que julgar o que o outro está falando. Aí eu já vou falando, não, isso não é certo. Aí eu já vou achando que o que ele está falando está me atingindo, é para mim, é a minha situação, é o meu problema, porque às vezes é a falta de autoridade sobre alguma coisa, é a falta de comunicação, é a falta de iniciativa, de postura, uma série de outras coisas que tem a ver com o que ele está falando com as minhas atitudes. E aí eu já começo a ficar igual o porco-espinho. Já começo a lançar a minha defesa. Tá? E não vai ter escuta. Vai ter discussão. Mas pessoas, às vezes, quando estão muito erradas, elas se posicionam vítima, né? Para se defender. Isso mesmo. É o porco-espinho. Eu coloco ali, já coloco as minhas arestas todas. Tem um filminho, depois eu vou separar ele. Eu tenho um filminho do porco-espinho, eu vou separar ele para nós um dia. Pode falar, Camila. Também tem aqueles comportamentos. Eu sozinha sou uma coisa, quando estou em conjunto, eu sou completamente diferente. Aí, tipo assim, para distorcer, opa, aquela pessoa falou de fulano, mas não é isso que está mostrando, é uma coisa meio confusa, né, o ser humano. Professora, como Oi. a Camila disse, né, às vezes a pessoa usa o vitimismo, né, como arma. Sim. Para se defender. Gente, eu tenho uma antipatia de quem faz isso. Mas eu acho isso muito, sabe? Nossa, sei lá. Mas olha para você ver. Quem está falando aí é a Isabela. Isabela, muitas vezes a gente, isso incomoda muita gente, a gente precisa refletir sobre isso, tá? Precisa refletir. Porque depende da posição que nós estamos. Muitas vezes, às vezes até critica o outro está fazendo isso, que você é vítima. Quando a gente caminha um pouquinho ali na frente, nós estamos utilizando da mesma artimanha, não é? Então, a gente tem que se policiar com relação a isso, para a gente não apenas julgar. Por isso que eu falo da escuta, ela não pode ter julgamento. Pode falar. Mas é igual, por exemplo, igual a Camila estava falando, em relação a ter um conflito, né? Aí a pessoa se vitimiza porque às vezes ela está errada e etc. Então eu acho que a pessoa deveria vestir uma camisa do seguinte: eu tô errada porque eu não ouvi, eu não compreendi, eu não entendi o que aquilo, né, o que a pessoa queria me dizer. Então o que eu vou fazer? Vou buscar o quê? Compreender, vou buscar entender, vou buscar melhorar, vou buscar crescer em cima do meu erro. Não, aí a pessoa faz tudo ao contrário, ela fica se vitimizando, se diminuindo para caber naquela situação, entende? E às vezes ela poderia simplesmente fazer o seguinte: poxa, errei, desculpa, vamos consertar o erro, como é que eu posso melhorar, entende? Então eu acho que a pessoa deveria vestir essa camisa, de buscar melhorar. Mas não, a pessoa veste a camisa do vitimismo, entende? No meu ponto de vista, eu acho que seria melhor a pessoa vestir a camisa do seguinte: eu vou melhorar.
eu errei, mas o que que eu posso fazer para consertar, entende? Ô, Isabela, eu entendo o que você quer dizer, mas olha só, hoje nós falamos aqui de autoimagem, nós falamos de comportamento, falamos uma série de coisas. Nem sempre a pessoa que está passando por aquela situação, ela já consegue fazer essa autoanálise. Então, a Aí é gente... que tá, Pois é, isso, aí é que tá. A pois pessoa é, tem que Isabela. buscar isso dentro dela. Isso, pois é, Isabela, mas olha, a gente tem que respeitar o ponto do outro. Nós somos seres em construção. Não quer dizer Não, que com certeza. que eu, Antônia, já dou conta de analisar algumas coisas, que eu tenho que impor isso para o meu marido, eu tenho que impor isso lá na organização onde eu trabalho, eu tenho que impor isso para um aluno. Eu tenho Não, que com certeza, respeitar, mas eu sabe? acho. Eu tenho que respeitar o tempo dele, eu tenho que observar se ele está precisando de alguma ajuda, entende? Porque senão a minha escuta, isso acontece, isso é gatilho de conflito no local de trabalho. Nós vamos falar de conflito daqui a pouco. Porque senão a minha escuta fica aquela escuta de julgamento. Eu vou escutar o outro na sua fragilidade, ou na sua proposta, na sua visão daquele trabalho, que poderia ser assim, não assado, e tal, 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 e eu vou colocar ali a escuta do... Nossa, mas ele está errado, ele está fazendo isso porque ele quer Mas sobressair aí, sobre o ô, outro. professora, aí Sim. eu acho que entra a parte do estímulo, sabe? Tipo assim, eu, por exemplo, tenho a capacidade de fazer minha autoanálise, né? De me entender. E aí, se eu conheço uma pessoa que não consegue fazer isso, eu tenho que estimular ela, sem nenhum tipo de julgamento e etc., para ajudar a pessoa. Entende? Por isso que eu tô falando, Mas o meu ponto de vista. sim, A gente tem que estimular o outro a conseguir fazer isso. sim, Isabela, tem que estimular. Mas não esqueça que o outro também, ele precisa aceitar ou perceber que essa sua sugestão é para o benefício dele. Porque tem Não, momentos com que a certeza, pessoa... né? Porque Tem também não momentos... adianta fazer tudo Isso. isso e a pessoa entender tudo errado. Tudo errado, porque tem momentos que não é que a pessoa é assim, a pessoa está tão frágil, tá, mas passando por uma fragilidade tão grande que mesmo você não é possível que a pessoa não perceba que ela está fazendo essa ação errada, está prejudicando a vida dela. Ela não dá conta de perceber naquele momento. Mas não é por isso, só por isso, que eu tenha, então, que falar, então pronto, então que ela se dane, então que ela faça isso. Não, peraí, naquele momento, às vezes, é o momento da gente se afastar, não de dar um apoio, mas de não ficar falando aquilo o tempo todo com a pessoa e esperar, porque em determinado momento, aquela mesma pessoa, ela vai chegar para você e falar assim, Antônia, lembra daquele negócio que você falou lá atrás comigo? Você pode falar de novo? Aí, naquele momento, a pessoa, assim, ela está melhor preparada para te escutar a opinião, aquela sugestão. Sabe por que eu falo isso, Isabela? Eu trabalho com um projeto social que é de escuta mesmo, de moradores de rua, sabe? Então, para eu desenvolver esse trabalho, eu tive que fazer um trabalho comigo mesmo. E um trabalho que eu achava que eu estava preparada, eu não estava. Porque eu, quando ouvi as primeiras pessoas, eu estava com um julgamento muito forte. Mas como assim? Como que ele conseguiu largar a família? Como se conseguiu deixar um emprego de gerente no Banco do Brasil e ir para a rua e se drogar e crack, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu voltei, dei um passo atrás, né? Fui me preparar melhor. Fiz um curso de escutatória com uma equipe de Recife, que faz esse trabalho lá um tempo. Ainda vou fazer o segundo curso agora em novembro, tá? Para depois eu retornar para esse projeto. Porque aí sim eu consegui, de fato, agora, quer dizer, estou no processo, eu não posso nem falar que consegui, né? Eu estou no processo de ter uma melhor habilidade de escuta e, dentro dessa minha habilidade, desenvolvendo a empatia, porque eu não adianta ter a técnica, eu preciso desenvolver isso dentro de mim, para depois eu conseguir respeitar o tempo do outro, sabe? Para não ter esse julgamento, porque senão a gente já vai com o julgamento, a gente se arma.
Se arma. E o tempo do outro é muito diferente do nosso tempo, sabe, Isabela? Mesmo, não é? A gente percebe isso em família, né? Aí você fala assim, mas como meu irmão consegue ver? Como minha irmã, como minha tia, como meu primo, sabe? A gente vai posicionando assim. Aí, a partir do momento que a gente percebe que o tempo do outro é muito diferente do da gente, e isso gera conflito, tá? Como não é possível? E eu ouço muito isso, assim, Antônia, a pessoa é burra demais, ela está se destruindo, ela está fazendo isso. Eu falei assim, calma, ela não acha que está fazendo isso com ela acha que está fazendo certo, que nesse momento, isso é o certo dela. E não adianta você contrapor alguém que acha que aquilo é o certo para ela. Ela não vai saber te ouvir, porque ela ainda não tem essa dimensão, né? E aí entra, Mesmo Isabela. que aquilo seja verde para o mundo, para ela é azul e pronto, acabou. E pronto, acabou. O mundo enxerga verde, mas ela enxerga vermelho. Azul. Então, assim, eu no tempo dela, um dia, se ela quiser, ela vai enxergar aquilo verde como o mundo todo. Eu enxergo que, não é, no meio dessa nossa discussão, o mais difícil todas essas atitudes de não julgar e etc., é porque tudo depende da gente. Tanto da gente de não julgar, quanto da outra pessoa enxergar tudo aquilo, sabe? Tudo que está errado, ou que está certo, ou que precisa ser mudado, ou que precisa melhorar. Então, são coisas que dependem exclusivamente da gente. Mesmo que a gente queira ajudar, se a pessoa não quiser ajuda, não importa o que você fale, o que você faça, que não adianta. A gente até tenta, a gente quer muito, mas se a pessoa não quiser enxergar que aquilo é uma ajuda, que aquilo é para o bem dela, não adianta. É isso mesmo, então, Isabela. Assim, parte muito da gente mesmo. Isso. E você falou uma coisa certa, da gente. E aí entra aquela palavrinha, a compaixão, tá? Entra a compaixão. Então, naquele momento, eu preciso entender, eu não posso me impor, eu não posso colocar autoridade sobre aquilo, e também eu tenho que ter compaixão da outra pessoa e às vezes recuar um pouco no meu ponto de vista, na minha forma de querer ajudar, porque às vezes a gente atrapalha em vez de ajudar, muitas vezes, né? E ter compaixão daquele momento dela. O que é ter compaixão? Deixa para lá, lavar minhas mãos. Não, eu vou me retirar e vou me colocar disponível caso a pessoa queira ou precise ou entenda que eu possa ajudar em alguma coisa. Mas eu não vou também colocar óleo diesel aqui para o negócio pegar fogo, sabe? Não vou fazer isso. Tem quando a gente estiver falando aqui, pode ser que não dê tempo hoje, mas fica para a próxima aula, que eu separei diversos videozinhos, vou mandar para vocês no grupo, para vocês irem assistindo, que vai tratar do assédio moral, vai tratar do bullying no local de trabalho, e tem vídeos assim de situações que as pessoas fazem, e eu já assim, tive a oportunidade de vivenciar com uma aluna uma situação muito parecida num vídeo que está lá de bullying no local de trabalho, que vocês vão ver, em que um colega de trabalho coloca alguma coisa na bolsa dela e depois sugere que o gestor faça uma busca no armário e tal. Olha para você ver. E naquele momento, a sinceridade dela, a transparência dela foi o que resolveu. E ela não saiu da empresa de jeito nenhum, pelo contrário, ela foi para uma outra loja, com uma outra promoção, porque naquele momento a transparência e as atitudes dela ao longo que gerou a credibilidade nela, tá? Então a gente precisa entender também que às vezes a gente não fala assim, não, eu respeito e tal, eu vou sair. Mas aí a gente fica colocando combustível naquele foguinho aceso ali. Que naquele momento, aquela pessoa que ela está frágil, não é estar frágil, tá. Às vezes a gente acha que a pessoa está se fazendo de vítima por determinadas coisas, mas ela não percebe que ela está tendo essa atitude. Então, a gente precisa também ter compaixão de deixar um pouco a pessoa, mas eu vou me retirar ou eu vou ficar alimentando ainda mais aquilo, né? Então, a gente precisa também avaliar as nossas atitudes em situações como essa, seja na família, seja no local de trabalho, seja com amigos, seja na escola, onde quer que estejamos. A gente precisa trabalhar isso dentro da gente,
Porque a gente, o tempo todo, em uma discussão, por exemplo, a gente não se retira da discussão. Eu sempre falo assim, gente, a mochila do outro é ele que precisa carregar. Tem momentos que eu preciso de solidariedade para com o outro, sim, sim, mas eu não posso carregar um peso que é dele. Ele que tem de diminuir o peso para dar conta na caminhada. Eu posso acompanhar, eu posso ajudar ele na subida em algum momento, mas o peso de cada um, a carga de cada um, somos nós que construímos. E somos nós que precisamos levar. Porque senão eu vou construindo peso e vou distribuindo para as pessoas carregarem para mim. Isso é muito fácil, né? É a mesma coisa que eu falo muito da metamorfose da lagarto com a borboleta. Eu vejo lá aquele casulo ali e aquilo, nossa, por que está demorando, eu vou lá e quebro o casulo. Eu mato a borboleta. Ela tem o tempo dela, né? De poder sobressair, viver as suas 24 horas, linda, maravilhosa, e morrer. É o tempo dela. Então, a gente precisa, quando a gente fala, ultimamente a palavra, se eu jogo numa nuvem, o que mais vem é respeito, a palavra respeito. Mas qual o significado do respeito? Eu respeito porque, no momento que eu estou defendendo uma ideia, eu quero que os outros respeitem a minha ideia, ou eu respeito a ideia, a posição do outro? Né? Então, nessa discussão, a gente precisa trazer, né, através da comunicação, do comportamento, da autoimagem, tudo. Gente, acontecem umas coisas assim, a gente que tem muito contato com outras situações, de outras vivências de outras pessoas, que às vezes uma fala de uma pessoa, uma fala de um palestrante, uma fala de um professor, pode ajudar muito uma pessoa ou pode destruí-lo. Tá? Porque cada um tem a sua maneira de sentir, de ser afetado. Uma outra coisa, uma palavra, às vezes, de um gestor, de um líder, magoa muito mais do que uma briga física, do que uma agressão física. Por isso que hoje, nós vamos falar do assédio moral, é crime. Né? Porque um olhar, uma risadinha, um desprezo, ele afeta muito mais e ele simplesmente destrói uma pessoa, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado no nosso posicionamento, nas nossas falas, nas nossas atitudes com relação ao outro. E sempre pensando assim, isso que eu estou falando para o outro, se eu estivesse numa situação fragilizada, me ajudaria ou me prejudicaria? Né? Se eu estivesse com dificuldade para entender, para me entender, o outro falando esse monte de coisa comigo, me ajudaria ou eu ia ficar mais revoltado ainda? Muitas vezes, a gente utiliza a sinceridade para ser sincericídia, para a gente suicidar o outro na nossa maneira de se expressar. Ah, não, eu não guardo nada para mim, eu coloco mesmo para o outro, eu jogo mesmo para o outro. Mas o outro está preparado para receber? Né, professora? Eu acho que a gente tem sim que dizer tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente acha, todas as nossas opiniões. Mas a gente tem que saber como dizer. E onde? E para quem? Quais palavras a gente deve usar. Eu não acho que a gente deve se silenciar a momento nenhum. Tem que expor mesmo a cada um a sua opinião, porque a opinião de si é um debate, né? Independentemente se está no meio de trabalho, se está em casa, se é uma discussão. Eu acho sim, né, que a gente tem que falar tudo que a gente pensa, mas saber como, onde e o que falar. E para quem falar, né? E para quem falar, né? E para quem falar, isso mesmo. Por isso a importância da comunicação. Porque, às vezes, o tom de voz que a gente usa numa comunicação oral, o tom de voz que a gente usa, ele vai mudar o sentido daquilo que nós queremos dizer. Né? Imagina numa situação de demissão na empresa. A maneira como você aborda um funcionário para você fazer uma demissão é muito diferente. Ou ele vai sair revoltado, ou ele vai sair agradecido. Depende da forma que você fala, dá aquela informação. A mesma forma como a gente escreve. Hoje a gente tem esse potencial da gente escrever as coisas nas redes sociais, dar opinião, falar do outro, posicionar, xingar, fazer o que for, né? Ou amenizar uma situação.
Então, a forma como a gente escreve, também no ambiente de trabalho, se eu vou pedir alguma coisa ou se eu vou cobrar alguma coisa de um colega, a forma como eu escrevo ali no WhatsApp ou no e-mail ou no outro sistema de comunicação que a empresa tenha, ela vai ali ser percebida de outra forma, até a hora. Às vezes o funcionário está com fome, ele está atrasado, ele está uma série de coisas, ele vai entender aquela comunicação de uma forma diferente. E isso é gatilho para conflito também. Então, você falou bem, eu não posso falar com a pessoa. Não, não é isso. Hoje nós estamos no momento, graças a Deus, que a gente tem liberdade de se posicionar. E isso tem que ser cada vez mais estimulado entre as pessoas. Mas aí a gente tem que observar bem, e observar muito bem o meu posicionamento, né? Para também eu não sair agredindo todo mundo, porque eu tenho ali as consequências. Todo ato, ele gera uma consequência, para mim ou para o outro, mas ele vai gerar. Muito bem. O próximo aqui é Abigail. Abigail, você está por aí? Estou aqui, professora. Ah, tá. Que é falar sobre a comunicação eficaz no ambiente de trabalho, né? Sim. Deixa eu achar o seu aqui, Abigail. Professor. Você está podendo falar? Aqui, achei. Achei essa figurinha sua muito boa. Estou podendo falar assim? Sim. Pode começar? Pode, por favor. A comunicação eficaz no contexto empresarial acontece quando existe uma perfeita troca de informações, utilizando-se para isso um conjunto de procedimentos e técnicas, estabelecendo um canal de interação para o alcance dos objetivos, tanto entre os clientes internos quanto os clientes externos da organização. Uma das coisas mais importantes e buscada dentro das organizações empresariais é uma comunicação eficaz. Diferente do que muitos acreditam, a comunicação não está ligada apenas ao fato de saber dizer algo a outras pessoas. Ela em fazer com que o outro lado, no caso, o receptor, entenda aquilo que haja qualquer tipo de má interpretação, e é dever de quem está comunicando assegurar que sua mensagem será compreendida de forma clara e objetiva. Muito bem. Você quer comentar? Você quer comentar alguma coisa aqui do que você observou? Sim, em relação à comunicação, né, a gente vê que hoje em dia, né, em todos os aspectos, em todas as áreas, ela é muito importante. Acho que quando uma coisa ela é bem explicada e bem objetiva, faz a outra pessoa também entender e compreender o seu lado, e também faz a gente entender o outro lado da pessoa e compreender também. E isso é muito importante hoje em dia nas organizações. Se você não compreende o que, por exemplo, o seu chefe fala, ou ele não compreende o que você fala para ele, ali pode haver atritos, né? Algo assim do tipo. Muito bem, isso mesmo. Então, a comunicação, para ela ser eficaz, ela precisa ser eficiente na forma do que está se comunicando, né? Que pode ser escrita, pode ser oral, verbalmente falando, pode ser através das línguas de sinais, que hoje é muito comum, graças a Deus, né? Para que os nossos amigos que são surdos, mudos, né? Consigam compreender, assim como o braille, para quem não tem condições de enxergar, e por aí vai. Então, nós temos várias formas de comunicação e todas elas precisam ser eficiente, eficaz e acessível, para que as coisas sejam coordenadas e seguidas. Meninos, então, como eu havia prometido para vocês, nós vamos encerrar por aqui, neste sábado, feriadão, né? E na próxima quinta-feira, nós vamos finalizar essa discussão